tempo em que será mais simples, né, e mais sintética, ela vai, ao mesmo tempo, causar um certo problema, uma certa dificuldade, tá? Porque nós vamos falar sobre um assunto, né, um ponto, nós vamos falar sobre uma coisa, eu não gosto muito de usar esse termo coisa, mas nós vamos falar sobre um ponto, um tema, uma coisa, que normalmente traz muita dificuldade, não só para quem enuncia o discurso, como para quem precisa revisar o canal desse discurso, né, o instrumento desse discurso. Vocês sabem que a mesma pessoa pode fazer o mesmo discurso de várias maneiras diferentes. Vocês concordam com isso? Jamais, vocês podem fazer esse teste depois, se vocês quiserem, tá? Você nunca, especialmente no discurso falado, você nunca vai conseguir dizer a mesma coisa exatamente como disse a primeira vez, se você fizer o discurso uma segunda vez. E aí, sucessivamente, se você fizer a terceira, vai ser diferente, você mesmo, tá? Então, eu costumo dizer que as pessoas têm uma grande dificuldade, isso é uma característica humana mesmo, né, da linguagem, no caso, de ouvir a própria voz, né? E isso envolve todos os aspectos do discurso, tá? Isto tudo é um assunto estudado por duas ciências. Uma é a semiótica, que vocês devem conhecer, né, melhor que eu já devem ter estudado a semiótica, e a semântica. A semiótica, ela tem um termo, né, ela usa um termo chamado percurso gerador de sentido. É simples, né, aparentemente, mas é uma coisa extremamente complicada da gente, não é entender, mas perceber. Então, esse discurso gerador de sentido, ele passa por três elementos que são muito difíceis da gente estudar e da gente definir. O primeiro deles é o elemento referencial. Então, quando você vai produzir um discurso, certo? Quando você vai produzir um texto, tá? Que seja para ilustrar o seu discurso, você tem uma referência, tá? Como base, certo? Então, é mais ou menos a mesma coisa que uma mulher, por exemplo, quando vai ao salão de beleza, aí diz assim para o cabeleireiro: olha, eu quero meu cabelo assim, 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 porque eu vi uma atriz usando na televisão, numa novela, num programa qualquer, e eu achei que ia ficar bem em mim. Ou seja, você fez aquela solicitação com base em uma referência que você tirou do universo. Pode ser uma foto, pode ser um jornal, pode ser uma pessoa que você viu na rua, mesmo que você não conheça, tá? Então, aquilo é a sua referência. Então, toda vez que você faz um discurso ou que você elabora um texto, né, você tem uma referência, certo? Ou você estudou aquilo, ou você viu, ou você assistiu, ou você quer emitir uma opinião. Então, a partir daí, existem uma série de sentimentos que você quer expressar. Então, você pode querer expressar raiva, indiferença, carinho, né? Impaciência. E aí há aquela série de emoções que você precisa colocar no seu discurso. Quando isso é falado, tá tudo bem, né? Porque aí você faz o trejeito que quiser fazer, certo? Mas quando isso é escrito, por exemplo, aí a coisa fica mais complicada. Porque aí você precisa usar de recursos da linguagem para tentar expressar aquele seu sentimento, aquela emoção, tá?
Por exemplo, por que a linguagem literária ela é tão cheia de rebuscados, né? Ela é tão cheia de recursos linguísticos? Para que o autor possa dar ao seu texto, né, a geração de sentido que ele pensou. Afinal de contas, né, aquilo vai ser lido, né, ou vai ser ouvido por milhões de pessoas diferentes, dependendo da situação. Muito bem, então você tem uma referência, tá? Você tem um foco de referência. Além disso, você precisa saber para quem você está dirigindo aquele discurso. E aí este é o que nós chamamos de elemento relacional. Cada um de nós se relaciona com o universo de uma determinada maneira. Então, por exemplo, você não fala com o seu filho de 2 anos do mesmo jeito que você fala com o seu namorado, ou com o seu marido, certo? Ou com a sua secretária em casa. Para cada um desses elementos, ou para cada um desses agentes do discurso, você precisa ter um elemento de relação, certo? Que é diferente, certo? Vocês com certeza entendem que esse elemento de relação ele é distinto em cada contexto, tá? Então, esses 2 elementos são importantes na hora do discurso, certo? E o terceiro elemento, tá? Que é importante, é o que nós chamamos de repertório, tá? Por que o repertório? Vamos imaginar que você esteja dando uma aula para adolescentes, né, entre 15 e 18 anos. E logo depois que acaba essa aula, você entra numa outra sala, tá? Onde a idade média é de 4 a 7 anos. Você não vai poder usar a mesma linguagem. Desculpa. Certo? Por quê? Porque eles não têm o mesmo repertório, certo? Da outra turma. Então, quanto mais você vive, né? Quanto mais contato social você faz com a linguagem e com o discurso, mais bagagem você ganha, certo? Então, mais repertório você adquire. Então, é aquela história, né? Do doutor ou do catedrático, né? Ou do cara que faz parte lá da Academia de Letras. É um cara que lê. Então, ele tem um repertório altíssimo, de alto nível e vasto. Então, aí ele começa, né, a fazer uma palestra, certo? Para estudantes da universidade. Aí alguém vai lá pertinho dele e dá um bilhete para ele. Está escrito no bilhete assim: baixe o nível. Desça para o nível da plateia. Não estamos entendendo nada. Então, você precisa, muitas vezes, você, enunciador, né? Você que está produzindo o discurso, você precisa se adaptar, se adequar ao repertório da sua plateia. Senão você vai criar um discurso, como nós chamamos, né, na semiótica, de vazio. Tá? Então, é sempre mais ou menos aquela coisa, né? Você foi no cabeleireiro, né? Você fez aquele cabelo, que você teve aquela referência, e o cara caprichou, né? Você fez uma maquiagem e tal. Você chega em casa, o teu marido te olha e não diz um A. Não emite um som. Aí você diz assim, mas que filho da mãe, né? Esses homens não reparam nada nunca. Às vezes, ele não disse, porque o que ele ia dizer, com certeza ia aborrecer você. Porque ele pode não ter gostado, né? Ele pode ter achado que não ficou bem em você.
certo? Então, para não te magoar, ele acaba não dizendo nada. O que também acaba magoando, né? Certo? Por outro lado, às vezes o cara é direto, né? Tem aquelas pessoas que são diretas. E o cara não tem aquela sensibilidade, né? Aí você entra em casa e diz: Meu Deus, o que tu fizeste com teu cabelo? Ficou horrível. Aí você cai na cadeira e chora, né? A noite inteira. Então, esse tipo de contexto, gente, vocês sabem que existe em qualquer situação, né? Em qualquer circunstância. E para cada uma, o percurso gerador de sentido envolve uma série de elementos complicados. Muito bem. Tomando isso como estudo, né, tomando isso como base, a semântica estabeleceu duas coisas, certo? Que são bem simples. Uma se chama sentido e a outra se chama significado. Então, a minha primeira pergunta para vocês, hoje, né, olhando para essa tela, que nós vamos já nos concentrar nela um pouco mais, né? Vocês saberiam me dizer se está correto quando a pessoa diz assim, esta palavra não tem sentido? Será que está certo isso? Ou então, a pessoa diz assim, ele quis dar um sentido diferente para essa palavra. Eu nunca vi ela utilizada desse jeito. Mas o senhor diz fora de contexto? É por aí. Mas vamos refletir um pouco mais. Vocês costumam dizer isso, não costumam? Sim. Muita gente diz, né? Mas o que é que está mais correto? É dizer isso ou é dizer essa palavra está com um significado errado ou com um significado diferente? A Ana acabou de dizer ali, né? A Ana Carolina acabou de dizer. É o contexto, né? Ou seja, para a semântica, as palavras que você utiliza, as expressões que você usa, tá? Formam o que nós chamamos de campo lexical. Então, é quando você vai lá no léxico, né, no seu dicionário, no seu repertório, onde você quiser, e você escolhe os termos que você quer usar na hora de fazer aquele discurso. Tá? É só vocês pensarem, por exemplo, no padre ou no pastor, né, ou no pregador, falando para uma determinada paróquia, e o mesmo padre, o mesmo pastor, o mesmo pregador falando em uma vila de pescadores. Se ele utilizar os mesmos vocábulos, vai acontecer o que eu disse ainda há pouco. Vai ser uma pregação vazia, certo? E aí o pessoal vai dizer assim, os pescadores vão dizer assim, esse cara tá doido, eu não estou entendendo nada, ele está falando de uma forma como se ele estivesse falando lá para a paróquia dele. E aí vai todo mundo embora. Tá? Então, para a semântica, isso é o campo lexical, certo? Então, são os termos que você decide escolher para produzir o seu discurso. Tá? Por outro lado, a semântica também diz o seguinte, se essa pessoa, se esse padre, por exemplo, esse pastor, esse pregador, ele usasse uma linguagem mais figurada, né? Uma linguagem mais conotativa, vamos dizer, ele poderia, de repente, aproximar mais o discurso dele da realidade dos pescadores. Talvez ele pudesse se fazer entender melhor. Então, o significado que você busca, né? A maneira como você coloca esses elementos no discurso é o que a semântica chama de sentido. Então, toda vez que você vai fazer um discurso,
a gente já viu isso aqui, né, na semana passada, você tem uma intenção, certo? Você quer que a sua plateia, a sua audiência, capte aquela intenção, certo? Você quer que aquilo chegue à plateia do jeito que você maquinou aqui na sua cabeça. E aí, dependendo de como você escolhe as palavras, de como você escolhe as expressões, de como você faz os seus períodos, né, de como você estrutura o seu discurso, o seu significado pode não chegar lá com o sentido que você queria que ele tivesse. Então, vocês lembram que a gente falou na semana passada que algumas pessoas são muito prolixas. Algumas pessoas ainda vivem no século passado, certo? E aí, como elas não têm muito contato com o mundo exterior atual, elas continuam usando o mesmo vocabulário que elas usavam há 50 anos atrás. Por que é tão difícil um adolescente conversar com uma pessoa de mais idade? Aí o adolescente diz assim, pô, eu não vou falar com a minha avó porque ela não entende nada do que eu digo. Ah, ela é do século passado, ela é da geração passada, ela não vai entender nada. E eu não sei entender também essas coisas que ela fala. Mas, por exemplo, algumas pessoas de mais idade costumam usar aqueles ditados, né, aqueles ditos populares, né, que trazem uma mensagem riquíssima se a pessoa pensa neles com calma, não é verdade? Então, é aquela história do padre, certo? Do pregador. Ele está lá na colônia de pescadores. O referencial que ele tem não é o mesmo referencial que os pescadores têm. A relação dele com o universo não é a mesma relação que os pescadores têm. Então, se ele não utilizar uma linguagem próxima dos pescadores, ele vai perder tempo, porque os pescadores não vão conseguir captar o sentido que ele gerou. E o significado das palavras e das expressões que ele estiver usando vão se perder. Vocês conseguem visualizar isso, gente? Muito bem. Então, aí existem, né, na linguagem, ou existe na linguagem, um recurso extremamente importante e que vocês já estudaram. E que é, vamos dizer assim, a melhor ferramenta que a semântica tem para fazer essa diferença, que são as figuras de linguagem. E com certeza vocês as conhecem melhor que eu. Certo? Catacrese, hipérbole, metáfora, comparação, onomatopeia, e vai aquela série de recursos que vocês vão ver muito, por exemplo, em livros infantis. Mas a semântica, ela se apropria desse recurso, claro que há outros, né? Mas este é o mais frequente, o mais importante. E aí a semântica se debruça, quando se fala em estrutura frasal, né, em estrutura textual, a semântica se debruça sobre 3 aspectos desses recursos, dessas ferramentas, tá? Alguns nós já estudamos, outros vocês com certeza conhecem. Então nós temos a dubialidade, que nós vimos já, né, nessas 2 semanas anteriores, com bem riqueza de detalhes, tá? Então, vocês viram aquelas coisas que eram dúbias, né? Ou com problema de coesão, ou com problema de coerência, ou com problema de linguagem, certo? Vocês lembram lá do exercício que vocês fizeram? E 2 trens chegam no mesmo ponto da estação, né? No mesmo ponto lá da ferrovia, e aí um só pode sair depois que o outro passar. Mas quem lê aquele aviso que foi colocado lá,
não entende nada, ou entende de forma dúbia. Então, a semântica, ela, quando se pensa, né, em revisão, em estrutura frasal, ela se debruça sobre 3 aspectos, como eu disse: a dubialidade, a polissemia, certo? E a metáfora, que vocês conhecem muito bem, e que é, de longe, a figura de linguagem ou o recurso linguístico mais verbal, né, mais utilizado no nosso dia a dia. Tudo é metáfora para nós. Se vocês forem parar e pensar, você usa metáfora direto, o tempo inteiro. E isso, é claro, envolve o pobre do revisor. E é a maior dificuldade que ele vai ter. Por quê? Eu fiz essa pregação toda, né, essa preleção toda, justamente para chegar a essa pergunta. Esse é o aspecto mais difícil da vida do revisor. Por quê? Adoro esse suspense. Mas eu fiz uma pergunta. Por quê? Talvez porque nem sempre o revisor compreende o que o autor quis dizer com aquilo. Nem sempre o revisor Consegue compreender o sentido ou o significado daquilo que o autor estava escrevendo? sim, também. Mas tem um aspecto mais complicado. Quando você vai fazer uma revisão, né, de texto, você precisa personificar quem produziu o texto. Você precisa entrar na alma deste produtor. E aí, gente, a coisa fica extremamente complicada, certo? Por quê? Porque você precisa tentar buscar o mesmo elemento de referência que ele teve, o mesmo elemento de relação que ele tem com o universo, certo? E, como disse a Ana Carolina, buscar o sentido que ele quis dar ao texto. Qual é o objetivo daquilo? Qual é a finalidade daquilo? É claro que isso você não pode fazer, né, de forma espiritual. Então, você tem que ter alguns parâmetros que você vai utilizar. Por exemplo, você vai revisar um TCC. Aí o cara usa o pra todo tempo. A gente, não sei o que, pra, a gente. Aí você vai dizer assim, bom, isso é um trabalho acadêmico, certo? Portanto, o elemento de referência aqui é a academia. E a relação com o universo é a formalidade. Então, é claro que isso aqui tá bem claro, o jeito que ele está falando aqui, ou as estruturas que ele está usando estão muito claras. Mas o campo lexical não está bom. Precisa modificar esse campo lexical. Certo? Vocês conhecem algum médico que converse com o paciente utilizando o jargão da medicina? Bom dia, Andressa. Hein? Não tem, né? É difícil. Da mesma maneira que um engenheiro não vai conversar com o dono do apartamento utilizando o jargão da engenharia, da arquitetura, e por aí nós vamos, certo? Por quê? Porque se ele fizer isso, ninguém vai entender nada. Então ele precisa, por exemplo, usar essa linguagem conotativa.
certo? Usar essa linguagem mais figurada, fazer comparações com coisas casuais, né? Que a pessoa tenha um... Então, o revisor, ele precisa saber qual é o elemento de referência, qual é o elemento de relação, qual é a finalidade disso, então, aonde vai ser colocado isso, tá? E qual é o significado, qual é o sentido que aquelas estruturas poderão transmitir. Vamos dizer que esse seja o meta-revisor. Então, é a linguagem da linguagem, certo? Você precisa entrar na alma de quem produziu e de quem vai receber aquele discurso, certo? Vejam bem, muitas vezes o político diz assim: olha, fulano, tu és meu assessor, escreve aí o meu discurso que eu vou fazer um comício lá, sei lá onde, lá naquela periferia da cidade. Aí o cara precisa criar um discurso, né, criar um texto para a periferia. Aí ele diz assim, olha, eu vou fazer o mesmo discurso na Assembleia da ONU. Eu vou abrir a Assembleia na ONU e eu vou fazer o mesmo discurso. Se vocês olharem as duas folhas, vocês vão dizer assim, esse discurso não é o mesmo. Porque o campo lexical terá que ser completamente modificado. Alterado, né? Reproduzido, vamos dizer assim. Então, essa é a parte mais difícil do trabalho do revisor, certo? É entrar na alma de quem produziu o discurso, tá? Para que as consequências disso sejam bem colocadas no seu discurso, tá? Ou na sua revisão, vamos dizer assim. Então, se vocês olharem aí para essa tela, ó, existem algumas perguntinhas, né? Que a gente costuma fazer, tá? Então, olhem aí essa chargezinha, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, essa diferença, né, entre sentido e significado passa pelas seguintes questões. Quem escreveu isso aí? Quem produziu isso aí? Para quem foi escrito? E com que intenção, tá? E com que intenção? E aí, gente, dependendo disso, né? Dependendo de quem escreveu, para quem foi escrito, tá? Qual é a intenção? Você terá que fazer revisões ou não fazer. Mas é aquela história, né, gente? Eu contei aquele fato para vocês da J.K. Rowling, né, do Harry Potter, lembram? Muitas vezes a gente não tem contato com a pessoa que produziu o discurso, certo? Existe uma piada, não sei se é piada, mas uma certa ironiazinha que as pessoas costumam usar, né, para dizer assim: eu fico aqui imaginando como é o Tiririca corrigindo o discurso que o assessor fez. Eu fico aqui pensando como é que o Romário iria colocar essa frase aqui se o elemento de referência dele é só o futebol. Claro que isso são ironias, né, gente? Tá? O que não quer dizer que o Tiririca não tenha instrução, não tenha repertório. E o Romário também, tá? Muito provavelmente eles devem ter. Mas isso aí ilustra o que eu acabei de dizer para vocês.
Então, existem textos, tá, escritos ou não, que são mais frequentes em determinado universo, tá? Então, por exemplo, os editoriais, os artigos de jornal, certo? As campanhas publicitárias. Claro que isso daí deve ser uma charge para fazer uma crítica social, né? Ou uma crítica a algum tipo de governo, alguma atitude, alguma ação governamental, né? Há uma série, o que eu quero que vocês compreendam como revisores é o seguinte: há uma série de possibilidades para a referência e para a relação. E aí, o que você vai utilizar, né? O léxico que você vai escolher para produzir aquele sentido, certo? Dando às palavras e às orações um significado que atinja aquele objetivo dentro daquela relação e daquela referência, ou seja, dentro daquele universo que a Ana Carolina chamou de contexto, é uma coisa extremamente difícil para o revisor. Mas é necessário. Então, assim, o revisor precisa saber quem escreveu aquilo, quem fez aquilo, tá? Para quem aquilo vai ser mostrado, aonde aquilo vai aparecer, qual é a plateia daquilo. Porque isso vai lhe trazer essas ideias todas de referência, de relação, o tipo de vocábulo que você vai escolher, o tipo de estrutura frasal. Então, muitas vezes, é por isso que a gente diz assim, olha, pô, tu fizeste um parágrafo de 15 linhas. Eu cheguei na quinta, não consegui mais ler o resto. A tua linguagem não é objetiva. Isso aqui é um trabalho acadêmico. Você precisa ter objetividade, você precisa usar uma linguagem direta. Não pode ser um discurso indireto, não pode ser uma linguagem indireta. Você precisa ter os pés no chão, né? Você precisa ser racional. Você não está aqui brigando com a sua namorada, então você não tem que botar emoção aqui. Você não tem a emoção. A emoção aqui é o que você descobriu. E isso tem que ser dito de forma objetiva, direta. Então aí, você precisa, tá? Como é que eu vou dizer? Ter essa sensibilidade, que é difícil porque não foi você que produziu aquilo. Diga, Ana Carolina. Professor, eu tenho uma dúvida, Pode porque, falar. assim, às vezes em alguns textos, a gente lendo, a gente tem essa noção de Uhum. quem possivelmente escreveu, qual é o possível público, enfim. Mas alguns Sim. textos a gente não consegue observar isso. E aí eu me pergunto como a gente faria essa revisão? Se essas informações teriam que ser externas ou, tipo assim, a gente teria que dar o nosso jeito de, de descobrir, entende? Para Sim. fazer com que o texto seja mais acessível. Enfim. Eu vou responder a tua pergunta fazendo uma brincadeira, tá? Mas que você vai com certeza entender o que eu quero dizer, tá? Mas você já ouviu falar naquela coisa de que uma mãe nunca se engana? Sim. Você já ouviu isso, né? Ah, eu vou fazer o que a minha mãe está dizendo, porque mãe nunca se engana. É difícil a Uhum. mãe errar. Qual é a base disso? Experiência. Talvez. Mas a base disso é a sua intuição. Intuição. É o seu sexto, aquela coisa que a gente chama de sexto sentido. Então, a resposta para essa sua pergunta é usar a sua sensibilidade, é jogar os búzios, tá? Se você não tem essas informações, você vai ter que buscar a mínima informação que você possa ter. Então, por exemplo, você não sabe
qual foi a intenção ou quem produziu aquilo, mas você sabe qual é a plateia, ou qual será a plateia mais provável, tá? Então, aí, você vai ter que pensar nessa plateia. Então, o parâmetro, se você não tem todos os parâmetros, tá? Você precisa pelo menos ter um deles. Se você não tem o elemento de referência, busque o elemento de relação, tá? Busque o objetivo daquilo, a finalidade daquilo. E aí tente fazer as suas revisões, né, as suas adaptações, ou até mesmo correções, dentro da sua sensibilidade semântica. Isso aí, gente, isso aí, aparentemente simples, é extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, até hoje, tá, a semântica não foi capaz de dizer o meu objeto de pesquisa, né, o meu objeto de estudo é esse. A semiótica não, a semiótica a gente sabe, mas a semântica a gente não sabe. Exatamente por quê? Porque a linguagem é dinâmica. Ela muda de maneira... Como é que a linguagem muda? Tem duas coisas que a gente diz. A linguagem muda de maneira diacrônica e... Sincrônica. Pronto. A linguagem, ela muda no tempo e no espaço. E hoje, com essa coisa de internet, né, de instantaneidade, de liquidez de identidade, né, de mixagem, certo? Isso daí se tornou algo incontrolável. Agora, é claro, né, gente, nós, como revisores, nós teremos que tomar uma decisão, certo? Independente de qualquer coisa, nós vamos ter que tomar uma decisão. O que nós não podemos fazer, e é isso que eu quero que vocês entendam, porque isso é o mais importante. Por que eu disse metalinguagem? Porque você não pode usar a sua referência e a sua relação para fazer a revisão. Você precisa, como eu disse, entrar na alma do discurso. Então, você precisa pensar nesses aspectos. Muitas vezes, o cara diz assim, olha, revisa esse TCC aqui para mim. Aí a gente tem a tendência, porque é humano, né, de fazer aquilo como se nós tivéssemos produzido o texto, como se aquilo fosse nosso. E aí a gente entra pelo cano. Então, procurem pensar, toda vez que vocês pegarem um texto para revisar, vocês precisam pensar no elemento de referência, no elemento de relação e no repertório, que se traduz pelo objetivo daquilo, pela finalidade daquilo, aonde ele vai ser colocado. Vocês sabem que existe, vou dar mais um exemplo para a gente voltar lá para os nossos exercícios. Vocês sabem que existe uma discussão, né, uma polêmica muito grande envolvendo o que nós chamamos de internetês. Vocês já ouviram falar nesse termo? O que é o internetês? Sim, professor. É a linguagem da internet muito utilizada no nosso cotidiano, né? Pronto, então é o português da internet. Muito bem. E se eu estiver escrevendo uma carta comercial? Não tem mais português da internet. E se eu estiver escrevendo um recurso jurídico? Aí não tem mais português da internet. Então as pessoas confundem muito o texto, o discurso, tá, com o suporte dele. O suporte textual
né, eletrônico, ele é apenas um suporte. Mas ele não pode ser o discurso. Ele não pode ser a relação. E vocês sabem, né, gente, que existe muito isso. Então, às vezes a gente diz assim, olha, eu não compreendi porque teve algum ruído de comunicação aí. Não foi nada de ruído de comunicação, não. O que aconteceu, ou o que nós chamamos de ruído de comunicação, é a escolha incorreta do léxico, tá? E a maneira como você estruturou aquilo que acabou causando duplo sentido, tá? Aquela palavra foi mal colocada ali e acabou causando um significado polissêmico que conduziu o leitor, né, vamos dizer assim, o receptor, para um outro caminho. Então, o revisor, gente, ele precisa se vestir desta carapuça. E essa é a parte mais difícil da revisão. É claro que, como eu acabei de dizer ainda há pouco, você vai ter que tomar uma decisão. Então, isso vai ter que ser, em algumas vezes, isso será feeling, isso será intuição, como eu disse ainda há pouco. Você vai jogar os búzios e vai fazer a sua leitura e tomar a sua decisão. Claro que se você tiver acesso a isso, né, a esses elementos, ótimo, maravilha. Então, você está escrevendo um discurso para um político, ele está lá do seu lado. Então, olha, o que é que exatamente o senhor quer que eu diga? O que é exatamente que o senhor quer transmitir? Porque, olha, lá na colônia de pescadores é uma coisa, é um jeito. Lá na Assembleia da ONU é outro. Então, aí eu preciso me virar com o Google. Eu vou atrás do Google para me ajudar, porque eu não tenho esse repertório. Eu nunca passei 2 dias numa colônia de pescadores. Eu não sei como é que eles falam, eu não sei qual é o vocabulário que eles usam. Aí o cara vai dizer assim, não, escreve aí de qualquer jeito lá eu dou meu jeito, ou eles entendem de qualquer jeito, tá tudo bem mesmo. É tudo mentira, eu não quero que eles entendam nada mesmo. Vamos supor que assim fosse, né? Então essa é a grande dificuldade da revisão, tá, gente? Quer dizer, é a metalinguagem. Você está em um plano superior, né, ao texto, ao discurso. É como se você tivesse saído do seu corpo e o seu espírito estivesse só olhando lá de cima. Olá, gente.
Caiu a conexão, tá? Voltamos. Continuam vendo a tela aí, né? Bom, não sumiu a tela não, né? Tá. Sumiu, professor, não está aparecendo. Espera aí que eu vou colocar de novo, tá? Não está aparecendo aqui. Calma, calma. E agora, apareceu de novo? Sim, apareceu. Ótimo. Tá. Caiu a minha conexão aqui, mas já retornou. Bom, gente, então é isso, tá? E aí, dentre todos os recursos que nós temos, né, não só quem produz o texto, mas como quem revisa esse texto, essas figuras de linguagem, tá, são as mais importantes, tá? São os recursos mais importantes. E como eu disse a vocês, a metáfora é algo que nós utilizamos de forma automática, tá? É uma coisa que já se tornou natural na linguagem, certo? Não é sempre que ela é apropriada, tá? Agora, o nosso cuidado precisa ser com a dubialidade e com a polissemia, certo? E aí, então, como eu sei que vocês conhecem a metáfora melhor do que eu, né? Eu resolvi fazer aqui um exercício com vocês que se relacionasse com essa dubialidade e com essa polissemia. Então, eu gostaria de perguntar, antes disso, se alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro ponto aqui que nós conversamos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre este aspecto aí do sentido, do significado? Bem, eu só queria então fazer uma conclusão, né, dizendo para vocês que nós, que somos da área da linguagem, que estudamos a linguagem, porque não basta ser só da área, né? A gente precisa estudar a linguagem. Não é bom se dizer assim, esta palavra não tem sentido. Isso que você está dizendo não tem sentido. Tudo que a gente diz tem sentido, tá? Toda linguagem que a gente utiliza tem sentido. Pode ser que o problema seja a escolha do significado. Então, você tem que dizer assim, olha, essa palavra, o significado desse termo, dessa expressão, não está bem colocado para o seu sentido, para o sentido que você buscou. É preciso mudar. Certo? Então, a gente tem... É uma coisa natural isso, tá, gente? A gente diz sempre assim, olha, isso não tem sentido. Pô, isso aqui está uma barafunda, né? Uma confusão, isso não tem sentido. Então, isso que você está dizendo é uma coisa. Agora, quando você disser assim, olha, os termos que estão sendo colocados aqui não são apropriados, isso é outra coisa. Então, sentido é uma coisa, significado é outra. E eles não podem ser usados como sinônimos, tá, gente? Certo? Muito bem, então, eu coloquei aqui, ó, um pequeno exercício para vocês, como tem sido a nossa praxe, né? Eu coloquei aqui um pequeno exercício que eu queria que vocês tentassem resolver, tá? Nós temos aqui 5 estruturas. Pelo meu julgamento, tá? Não existe nenhum problema de coesão nem de coerência, tá? É claro, o ponto final disso, certo? A consequência do que nós vamos conversar agora pode trazer esse problema de coesão ou coerência, mas aparentemente não tem. Então eu gostaria que vocês verificassem aí, não vocês podem dizer assim, olha, está ambíguo, né, porque a palavra que foi utilizada aqui tem duplo sentido, tem 12 entendimentos, mas o que eu queria
que vocês tentassem fazer antes disso, porque vocês podem fazer isso depois com tranquilidade, porque já foi objeto das nossas aulas anteriores. Mas o que eu queria que vocês buscassem aí é o seguinte: vocês devem olhar e dizer assim, olha, isso é uma linguagem denotativa, ou isso é uma linguagem conotativa. A gente supõe que isso esteja sendo dito prioritariamente, porque eu acabei de dizer para vocês que a mesma coisa pode aparecer em diversos universos, certo? Então, vocês vão dizer assim, olha, isso, muito provavelmente, isso está lá na área ou no universo tal. E está bem dito ou não está bem dito. Quer dizer, as palavras estão bem usadas, certo? São essas palavras mesmo que a gente usa, porém, a estrutura não está bem feita. Ou vocês podem dizer, não, olha, é isso mesmo, está muito bem dito, não há problema, o problema aqui é tal. Entenderam? Vamos fazer a letra A juntos para a gente poder entender o que eu estou dizendo, tá bom assim? Olha só, os corpos do casal B serão exumados pela segunda vez esta semana. Onde vocês acham que isso está sendo dito? Prioritariamente, tá, gente? Provavelmente isso está lá na página policial de um jornal, certo? Certo? Certo. Muito provavelmente, né, gente? Isso é uma notícia de jornal da página policial, certo? Também poderia ser, por exemplo, um relatório policial, né? Que está sendo encaminhado lá para a justiça. Ou poderia ser um requerimento, né? De um delegado a um juiz. Mas, prioritariamente, isso deveria estar ou deve aparecer lá na página policial. Pensando na página policial do jornal, os termos estão bem colocados? A escolha das palavras e da estrutura é essa mesmo? Para mim, sim. Certo. Mais alguma outra opinião? Não, é isso mesmo, né, gente? Não tem outro termo para usar que não seja exumado, né? Para produzir o sentido buscado, procurado, certo? Então, as palavras são essas mesmas, tá? A linguagem está apropriada. Qual é o nosso problema aí? Claro que a qualquer pessoa, o jornal, né, ele é lido por diversos universos diferentes. Então, quanto mais simples for a linguagem, melhor será para quem lê o jornal, certo? Porque a gente não pode pensar que o jornal será lido só pelo juiz, por exemplo, ou pelo delegado, né? Porém, neste caso aqui, a palavra exumado é a palavra mesmo que tem que ser utilizada, certo? Qual é o nosso problema aí? Creio que poderia, depois de examinar, poderia ter pelo menos algo que explicasse o que seria isso para as pessoas que não compreendem, né? Pronto, uma nota de rodapé, vamos dizer assim, no texto, né? Já que aí não é uma nota que o jornal não faz nota de rodapé, né? Mas o que você está dizendo é uma nota explicativa. Poderia ser na frase mesmo, né? Sim, no próprio depois de exumados, né? Poderia ter algo bem simples, resumindo, né? Algo bem, fazendo uma síntese, né, do que seria isso. Sim, ok.
Muito bem pensado. Mais alguma opinião? Então, na hora que nós fizéssemos essa nota explicativa, o nosso problema estaria resolvido? Olha só, gente. Vejam que muitas vezes, por causa desse pensamento, né, do elemento de referência e do elemento de relação, a gente acaba pecando pelo excesso. Vocês alguma vez já ouviram algum caso, ou conhecem algum caso em que um corpo foi exumado 2 vezes? E ainda mais na mesma semana? Não existe isso, né, gente? Então, assim, os corpos do casal B serão exumados esta semana. Mesmo colocando a nota explicativa, a estrutura frasal não está colocada de forma correta, né? Certo? Esse termo, a escolha desse termo não foi boa. Então, assim, alguma coisa aí está errada, né? Então, a pessoa quis dizer, provavelmente, né, que os corpos do casal B já foram exumados, ou então serão exumados. Mas não pode ser pela segunda vez, porque você não exuma um corpo 2 vezes, né? Ainda mais na mesma semana. Desculpa. Tá certo, gente? Então, ó, os corpos do casal B serão exumados, aí vem a nota explicativa, né, conforme o colega de vocês sugeriu, esta semana. E não tem essa segunda vez aí. Talvez a ideia aqui fosse dizer que a exumação não trouxe a comprovação necessária. Então, precisaria estender o estudo da exumação do corpo, né? Então, teria que ser isso aí dito de outra forma. Ô, professor, Pois não. talvez não seria a possibilidade, pelo fato de ser um casal, talvez um corpo já tenha sido exumado e ele está falando que o outro corpo do outro casal, do casal, né, da outra pessoa, Sim. seria exumado. Talvez seja isso, não sei. Ainda assim, você precisaria, então, revisar, correto? Sim. Porque a estrutura não foi bem produzida, tá certo? Uhum. Mas no caso teria que ter mais informações para poder fazer essa revisão. Exatamente. Exatamente. Ficou claro, então, gente? Mas, assim, a gente já consegue visualizar aqui que isso provavelmente é uma notícia de jornal, tá? Certo? Eu acabei de dizer, tá? Prioritariamente, tá bom? Então, vejam aí o B.
nós temos aí uma metáfora, certo? Uma metáfora comparativa, né? Uma comparação. Um peru fantasiado de marinha, certo? Vocês acham que dá para a gente captar o sentido? Acho que o problema é saber o que é marinha, não sei. Marine é aquele tipo de soldado americano, né? Que é como se fosse um fuzileiro naval. Ah, tá. Quer dizer, o Peru estava fantasiado com o uniforme de um marinheiro, né? De um fuzileiro naval, certo? Aí também não poderia ter um problema de ambiguidade, professor? Onde comeu um peru fantasiado, ele está falando que é um peru de fato que estava lá, um peru vivo, ou o presidente estava comendo um peru? Não sei. Não, muito provavelmente aí era um peru mesmo fantasiado, né? Sim. Vejam bem. Professor, Oi, pode falar. não poderia, tipo, ter o problema de ambiguidade. Ou era o presidente que estava fantasiado, ou era o peru que estava fantasiado. Certo, isso daí é uma coisa, né? Claro que a frase aí está dúbia, correto? Ou não está bem escrita, vamos dizer assim. Mas o nosso ponto aqui é se a coisa está apropriada. Então, olha só. Por que um espetáculo cinematográfico? Porque foi digno de filmagem, certo? E existe aí um espetáculo? Sim, né? Se ele comeu o peru fantasiado na mesma bandeja em que era servido aos americanos, e aí tem outra dubialidade, porque quem é que estava sendo servido, o peru ou o presidente? Certo? Porém, não é isso que nos interessa. Vejam bem, o ambiente ali, o universo em que eles estão, é um universo militar? Acho que seria também uma notícia de jornal, então não seria Não, um tudo universo. bem. Não, sim, é uma notícia de jornal. Vocês vão ver que lá no final a gente vai saber que todas as frases são notícias de jornal. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte: quando você usa essa metáfora, peru fantasiado de marine, tá? Soldados americanos, a linguagem ela está bem colocada, porque se isto for um universo militar, se o seu elemento de referência for um ambiente militar, se você está diante de uma visita do presidente a uma força militar, lá na Arábia Saudita, vamos dizer, um acampamento de fuzileiros navais americanos na Arábia Saudita. A escolha das palavras e dos termos é apropriada ou está apropriada? Está, né, gente? Não há o menor problema aí. Você está falando para militares, certo? Então, você está descrevendo um fato que aconteceu entre soldados, na visita de um presidente, tá? Então, nada mais óbvio, vamos dizer assim, do que você usar uma metáfora que envolva, né, o conceito de fuzileiro naval. Então, o Peru chegou lá fantasiado de fuzileiro naval, certo? E ele, em vez de tirar o uniforme, né, comeu, supostamente é o que se entende aí, comeu o peru fantasiado mesmo. Por isso, o espetáculo cinematográfico. Então, não há aí, certo?
nenhum problema semântico. O problema que há aí é estrutural, como vocês acabaram de dizer. E aí eu já disse para vocês que sempre há uma melhor maneira de escrever ou de dizer alguma coisa. Por isso que existe a figura do revisor, senão ela não teria sentido, tá? A existência da figura do revisor não teria sentido. Então não há nenhum problema aí, certo? Então esse é o exercício que nós estamos fazendo, tá? É vocês visualizarem se o uso dos termos, se o uso dos vocábulos, tá? Está sendo apropriado dentro daquele universo, ou do universo que está sendo descrito naquela situação, certo? Entenderam, gente? Sim. Tá. Então, passam a letra C. Façam a letra C. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas tem uma crase lá no A, tá? Eu não sei se está dando para aparecer, mas tem uma crase lá, tá? Quando alguém quiser falar ou se manifestar, fique à vontade, tá? Bom, antes que vocês digam que a frase está dúbia, tá? Ela está. Porque aí a gente não sabe se é para a equipe econômica resistir aos obstáculos e tentar vencer os obstáculos, ou se é para que seja feita uma resistência a essa equipe econômica, para ir contra a equipe econômica, tá? Então, isso daí é outra coisa. Agora, vejam, não há problema de coesão aí, não há problema de coerência, né? A frase está bem colocada, bem estruturada. Vocês estão vendo que tem aí um sujeito, tem um verbo, né? Tem um complemento, tem adjunto, tem tudo aí. A nossa pergunta aqui é, tá certo isso? A linguagem está apropriada? Imaginem uma reunião do governador, né? Porque aí o Jatene é a figura do governador, certo? Ou talvez de um secretário de Estado. Em uma reunião, certo? Na qual ele fez esse pedido. Então, dentro do contexto, certo? Dentro da referência que existia, provavelmente, né? É claro que essas palavras aí, esses termos, certo? Estão bem colocados. Porque, muito provavelmente, naquela reunião lá, todo mundo entendeu qual foi o pedido do Jatene. Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês, ó, a gente está aqui
fazendo de alguma forma, né, conjecturas, tá certo? Porém, eu não coloquei para vocês aqui, vamos dizer, toda a notícia, certo? Eu tirei uma frase de lá. Mas é claro que isso está dentro de um contexto, certo? Como a gente acabou de ver ainda há pouco. Então, qual é a referência do Jatene? É a situação do governo, certo? É a situação do país, do Estado. Qual é a referência? É essa. Qual é a relação do governador com uma equipe técnica, certo? Então, diante de tudo isso, provavelmente a frase ficou clara, ficou apropriada para quem estava na reunião. Então, vejam, nós revisores precisamos ter essas informações. Nós não podemos revisar um texto apenas linguisticamente falando, verbalmente, vamos dizer assim, falando. Nós precisamos revisar esse texto levando em conta a semiótica, quer dizer, o percurso gerador de sentido, tá? E o significado que está sendo usado, certo? Para produzir aquele sentido. Vocês lembram, tá? Daquele exemplo que eu dei para vocês na primeira aula, do Patativa do Assaré? Alguém se recorda do que eu disse? Vocês conhecem o Patativa do Assaré? Todos já ouviram falar no Patativa do Assaré? Sim. Quem é? Quem é ele? Era um poeta. Sim. É um poeta. Ponto. Ponto final. É um poeta. O que é que tem esse poeta? Ele era considerado assim, um improvisador, né? Ele escrevia... os poemas dele eram todos na linguagem dele mesmo, da roça, de tudo, e ele fazia questão de que os textos dele fossem escritos da forma como ele falava, e não trazendo para norma padrão da gramática. Pelo menos é o que eu me lembro. Certo. Mais alguém lembra de outra coisa? Eu não conheço muito ele, mas pelo que eu lembro do que o senhor falou, que ele é analfabeto e quem escreveu os poemas dele era a filha, né? E ele mas a filha apenas... ela apenas transcrevia o que ele falava. Pronto. Né? Pronto. E na a exigência exigência... dele mesmo. Pronto. Então, aí, vocês lembram que eu dei esse exemplo para vocês e perguntei assim, então a gente teria que revisar esses poemas? Esse texto? Não. Por quê? Porque o elemento de referência dele, tá, é aquele. Certo? E a utilização daqueles termos daquela forma era justamente para produzir a imagem, certo? Que ele buscava transmitir, que é a imagem da roça, né? Daquela vida, do fato de que as pessoas lá na roça não têm instrução, ou a grande maioria não tem instrução, e a linguagem é aquela mesma e todo mundo se entende. Então, ele criou um retrato. E este retrato foi criado, tá, com a tinta que ele usava no dia a dia dele. Ele podia ter dito, olha, eu vou te ditar e tu vai fazendo aí as correções para escrever direito. Mas não era essa a intenção. Então aí não caberia revisar, mas isso vai ser colocado para um universo global. Então as pessoas vão achar que está tudo errado. Tá? Bem, a relação do Patativa do Assaré com o mundo é aquela. Então as pessoas vão ter que ler
o texto dele, ou os poemas dele, entendendo esta relação. Então, é por isso que eu digo para vocês, você não pode revisar o texto como se você tivesse produzido o texto, tá? Você precisa revisar o texto com muito mais foco no sentido, quer dizer, na intenção desse texto e no elemento de relação que ele tem, quer dizer, aonde ele vai ser colocado de maneira mais prioritária, certo? Onde ele vai estar de maneira mais frequente. Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, existe um quadro, tá, que fala sobre os gêneros textuais, tá? Então, diz assim, por exemplo, tem o gênero jornalístico, tá? Aí tem lá assim, aparece com mais frequência em jornais, revistas, não sei o quê, possibilidades, vamos dizer assim, tá? As palavras são outras, mas estou tentando fazer vocês entenderem. O uso de linguagem de marketing, o uso de linguagem jornalística, o uso de linguagem metafórica. Por quê? Porque o jornal, a revista, né, a televisão, no discurso falado, visa fazer com que as pessoas se impressionem, né? Visam fazer com que as pessoas criem aquela coisa de sentimentalismo exacerbado, né? Então, é por isso, por exemplo, que eles dizem assim, olha, já morreram 7 milhões de pessoas. Então, aquilo dá aquele impacto, né? Profundo. Então, isso é uma coisa que o revisor precisa verificar. Então, olha só, qual foi o meu percurso de sentido nas nossas aulas? Eu busquei discutir com vocês o que é que a gente costuma chamar de estrutura frasal, né? E quais os tipos de estrutura que existem na língua portuguesa com mais frequência, tá? Então, discurso simples, né, de um elemento só, ou então composto, ou por coordenação ou por subordinação. Depois a gente discutiu um pouco sobre o entrelaçamento desses elementos, dessas estruturas, né? Quer dizer, que é quando você começa a fazer a ligação entre várias estruturas, certo? E aí a gente pensou e discutiu os problemas de coesão e de coerência, que são extremamente comuns em textos, tá? Inclusive nos bem escritos. É por isso que existe ou deveria existir a figura do revisor, em todos eles, ou para todos eles, tá? E agora, para nós fecharmos os nossos estudos, né, as nossas discussões, nós estamos entrando, vamos dizer assim, nos metacritérios da revisão. E que são os mais difíceis, tá? Porque a gente precisa, como eu disse ainda no início, personificar quem produziu o discurso, certo? E aí a coisa é mais complicada. Então, veja, a semântica discursiva, ela busca discutir e avaliar esses parâmetros, tá? A escolha que você faz das estruturas e dos vocábulos, tá? Essa escolha, ela determina se o significado que você deu a elas, né, que você estabeleceu, foi capaz de construir o sentido que você imaginou no início, certo? A intenção que você teve. Então, vejam bem, toda vez que você cria um discurso, você também cria uma imagem, certo? E isso é o que a semiótica diz.
nós temos os signos linguísticos, esses aí e acabou. Porém, existem ícones, olha, existem símbolos, né? Então, toda vez que eu utilizo uma palavra, uma expressão, um termo, eu tenho uma simbologia minha para eles. É a minha relação, a minha referência. Talvez seja difícil vocês visualizarem isso, tá, gente? Mas a necessidade dessa percepção na revisão talvez venha antes da revisão estrutural. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá? É claro que numa aula como essa, nós não temos como aprofundar mais esses conceitos e essas discussões, tá? A semântica, como eu disse a vocês, ainda é uma ciência jovem, tá? A semiótica passou por 3 escolas, né, assim, na evolução que ela teve. Vocês sabem que foi a escola francesa, a escola americana e, finalmente, a escola russa. Essa escola russa é a mais completa hoje. E ela envolve, por exemplo, o elemento cultural e o elemento de identidade, que os outros não é que não levassem em consideração, mas não haviam feito um estudo mais detalhado desses elementos, tá? Então, tudo isso, certo, gente, chega naquele mesmo ponto. É o foco do sentido e do significado. Então, vocês, como revisores, precisam ter muito cuidado com isso. Então, é importante a intenção, tá? Que vocês já com certeza estudaram por causa da teoria da recepção, né? Então, o que foi que esse poeta quis transmitir? Aonde é que eu enxergo isso no poema? Qual foi o termo que ele utilizou, tá? Cujo significado me conduz a esse sentido? Então, o Martin Luther King disse assim: eu tenho um sonho. Até aí isso não quer dizer nada, né? Mas aí depois ele disse assim: que esta nação possa um dia viver em igualdade de raça, de credo, né? Aí isso passou a dizer tudo. Certo? O John Lennon, que segundo as pessoas tinha aquela coisa de fumar um baseado antes de produzir, né, antes de compor, que a gente não sabe se é verdade ou não é, mas ele disse assim: imaginem um mundo vivendo como um só, certo? Imaginem um mundo como se fosse uma única religião, como se fosse uma única raça. Claro que tudo aquilo era metafórico, certo? Mas disse tudo o que ele pretendia dizer. Então, nós que fazemos esse trabalho de revisores, né, nós precisamos levar esses parâmetros em consideração. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou de dizer alguma coisa, ou eu posso tirar a tela? É claro que vocês depois vão ter acesso a isso lá na plataforma, né? E aí vão poder pensar de novo, né? Revisar. E eu vou colocar esse texto lá, né? Esse arquivozinho lá novamente, como eu tenho feito sempre. E vocês vão lembrar do que eu falei para vocês quando assistirem novamente o vídeo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário antes? Ou eu posso tirar a tela?
Eu estou igual leiloeiro, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Né, Cristiane? Por mim tá tudo ok, mano. Bom, gente, mim eu vou também. tirar a tela, tá? E aí vamos fazer uma conclusão antes de eu me despedir, tá bom? Professor, Oi. lá na Pode falar. plataforma tem algum material específico sobre sentido e significado? Sim, tem uma avaliação semântica, tá? Tem material de semântica lá que eu coloquei. Tá ok. Antes de nós fazermos a nossa conclusão, vejam bem, nós que somos da área de letras, né? A gente tem esse feeling, certo? Quando a gente lê alguma coisa, se a gente sabe desses elementos que eu falei para vocês, acaba que a gente tem esse feeling, né? A gente diz assim, pô, mas esse texto não tá legal. Vamos modificar aqui para ver se ele fica mais claro, se ele fica mais direto, mais objetivo. Normalmente, a gente tem esse feeling. Então, o difícil para nós é estabelecer tudo isso de forma técnica. Esse é o difícil. É a gente dizer assim, não, ó, essa palavra aqui, essa expressão, ela não é bem utilizada aqui para esse contexto, para esse universo. Ou então a gente dizer assim, olha, essa expressão, essa palavra, esse vocábulo, faz parte do que nós chamamos de metáfora conceitual. Está muito bem colocado aqui. Enriqueceu bem o texto. Vamos deixar. Ou, de repente, vamos estabelecer aqui uma nota de rodapé, uma nota explicativa, para que as pessoas leigas que vão ter acesso a esse texto entendam o que quer dizer exumar. Porque nem sempre, ou pode ser que exista alguém que não saiba o que é. Então, gente, esse elemento de referência e esse elemento de relação é importante para quem produziu o texto e mais ainda para quem vai revisar. Vocês se veem fazendo um discurso para um político, por exemplo? Vocês alguma vez já pensaram, vamos dizer, você escreveu um texto, tá? Sei lá, é um texto que você vai mostrar para os seus alunos. Aí façam um exercício assim. Peguem esse texto que você escreveu para mostrar para os seus alunos e digam assim, na cabeça de vocês, bom, eu agora vou fazer o mesmo texto para mostrar para os meus colegas professores. Ou então, olha, eu vou fazer o mesmo texto e vou dar para a diretora ler. Ou então, olha, eu vou fazer o mesmo texto como se eu fosse um político em campanha eleitoral. Eu duvido que vocês escrevam o mesmo texto. Do mesmo jeito, não é que seja o mesmo texto. É o mesmo texto, mas do mesmo jeito. Façam esse exercício, gente, e vejam o que é que acontece, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá?